Olá, boa noite. Eu sou a professora Doide Leal. Estamos aqui na Universidade Federal do Sul da Bahia, campus Osígenes Costa, em Porto Seguro. Esse é o componente Curadoria, Memória e Arquivamento do curso Som, Imagem e Movimento, do Centro de Formação em Artes e Comunicação. E a gente tem hoje uma aula com um convidado muito importante, muito celebrado, está em todas as residências, ocupando as instituições de São Paulo. Eu vou fazer a apresentação dele aqui também. E essa aula de hoje tem o nome Curadoria Híbrida, inspirada no Festival de Artes Híbridas que o Robson assina a curadoria. Então, eu vou falar aqui um pouco do Robson e depois apresento o festival. Robson Catalunha é ator, diretor e performer, mestrando em artes cênicas na Universidade de São Paulo. Em sua formação destaca o CPT, Centro de Pesquisas Teatrais de Antunes Filho, integrou a Companhia de Teatro Sátiros e o Grupo Pândega, sob direção de Maria Alice Vergueiro, onde atuou com a mesma em Why the Horse. Em 2017 e 2018, após ser dirigido por Bob Wilson, foi um dos residentes do The Watermill Center, laboratório de inspiração e performance do referido diretor em Nova York, com artistas de mais de 30 países. Nos últimos anos, se apresentou e vem desenvolvendo projetos com artistas na África, Ásia, América do Norte e Europa. O Festival de Artes Híbridas, que inclusive foi o nosso pedido, né, por recomendação do Robson, que vocês fizessem a fruição, a navegação no site antecipadamente, e que o fichamento da aula de hoje seria, então, o conteúdo do site, tá? Não sei se vocês captaram a tempo, porque eu acho que eu postei segunda-feira. Então, vou dar um prazo um pouco maior para que vocês façam, entreguem o fichamento, não precisa ser necessariamente só até hoje, tá? E me comprometo também em encaminhar para o Robson, porque eu acho que vai ser interessante ele ter contato com esse material, das impressões de vocês, né? Enfim, aí vou ler aqui para vocês sobre o festival. O Festival de Artes Híbridas nasce com a intenção de evidenciar a diversidade na diferença, buscando diálogo entre artistas de diversas áreas do conhecimento no que diz respeito à miscigenação de linguagens, metodologias, práticas e procedimentos. Diante da onda conservadora que assola o país e da dificuldade de diálogo entre as diferenças, acreditamos que a criação conecta-se com múltiplas formas de reconstruir esses diálogos, possibilitando o envolvimento com outros modos de pensar. Então, com vocês, Robson Catalunha, muito obrigada por você ter aceito o convite de dar essa aula aqui na UFSB. Espero que seja uma ótima aula, aproveitem bem para anotações, perguntas, comentários, trocas. E, por favor, então, Robson, ao dar a sua aula, você também se apresenta, conta do teu percurso, tuas criações, teus questionamentos. E é isso. Vou estar aqui também. Obrigada. Bom, primeiramente, brigadíssimo pelo convite. Um prazer estar com vocês aqui e aí. E boa noite a todos. Bom, eu preparei para a nossa conversa uma apresentação a partir das 3 palavras que movem a disciplina de vocês. Então, eu vou fazer aqui uma breve apresentação e, primeiramente, gostaria de dizer que isso não é uma palestra, isso é uma troca. Então, não há um tempo em que eu irei falar, depois nós iremos conversar. Atravessamentos são muito bem-vindos a qualquer momento, para que no fluxo da conversa a gente vá trocando experiências, impressões, porque não acredito, não penso que nós construímos as coisas sozinhos, e as experiências de vocês, principalmente para essa trajetória que antecede o Festival de Artes Híbridas, até chegar no Festival de Artes Híbridas, ela tem muitos
entrecruzamentos na minha vida que foram levando a outras coisas, que foram levando a... Foram crises que levaram para... me levaram para outros lugares, que me levaram para outros lugares. Foram duas crises que acabaram fazendo com que esse festival chegue onde chegou. Então eu vou compartilhar aqui a tela inteira. E onde mesmo que eu jogo isso para... Bom, fiquemos assim mesmo. Então, temos como tema curadoria híbrida a partir do Festival de Artes Híbridas. A edição de 2021 é a primeira edição desse festival. Ao ler o tema do componente curricular de vocês, curadoria, memória e arquivamento, fiquei pensando por onde eu poderia partir e penso que essas três palavras, elas fazem muito sentido no entrecruzamento delas, neste projeto, neste festival, e nessa trajetória, nessas inquietações que me levaram a chegar até esse festival. E aí, tudo começa aqui, na Praça Roosevelt, no Sátiros, no centro de São Paulo. Eu iniciei minha trajetória em Sorocaba, cidade de onde eu falo agora com vocês, onde estou desde março do ano passado por conta da pandemia. E tudo começou aqui, meus primeiros passos no teatro, nas artes, e em 2001, mais ou menos. E em 2009, eu recebo o convite para ingressar no Sátiros. O Sátiros é o primeiro grupo em que eu trabalhei em São Paulo profissionalmente. E dentro do Sátiros eu passei por diversas funções, por diversas áreas, por diversos... O Sátiros tem vários departamentos, vários braços, e um deles é as Satirianas. Eu não sei se todos conhecem, mas as Satirianas é um festival que acontece anualmente, na primavera, e tem duração de 78 horas ininterruptas. E envolve manifestações artísticas das mais diversas, teatro, dança, cinema, música, performance, debates, circo, teatro de rua, tendo como palco principal a Praça Roosevelt, e aqui a gente vê os Sátiros. O Sátiros é um espaço que entre a calçada e o palco não há nenhuma porta. O que separa quem passa pela rua e entra no teatro do palco é apenas essa cortina. Isso diz muito nesse espaço, que quando da chegada do Rodolfo e do Ivan, que são os diretores fundadores do Sátiros, era um espaço em São Paulo onde não havia todos esses teatros que existem lá atualmente, como Parlapatões, dentre alguns outros. Aqui do lado, atualmente, o prédio ao lado dos Sátiros é São Paulo Escola de Teatro, mas naquela época, esse local, ele, em frente ele à praça, e com a chegada dos Sátiros, e uma luzinha que é colocada aqui em cima, e uma mesinha e algumas cadeiras que são colocadas fora, apenas isso faz com que a Praça Roosevelt comece o seu processo de relação com o entorno de uma outra forma, de relação entre as pessoas que ali habitavam esse espaço. Era um espaço onde à noite havia tráfico e prostituição,
E então o Rodolfo e o Ivan começam a se relacionar com as pessoas, convidando alguns traficantes ali da praça, que acabaram incorporando o grupo em determinadas funções. A própria Fedra de Córdoba, que por ali transitava, também ingressa o grupo e faz parte da companhia até o fim da sua vida. Fedra de Córdoba, uma atriz transexual cubana. E dentre inúmeras atividades que o Sátiros promove, há o Festival Satirianas. Como eu falei, acontece durante a primavera, e eu, além de ator, produtor, assessor de imprensa, enfim, entre outras coisas no Sátiros, também fui produtor geral e curador de algumas atividades das Satirianas. Eu separei um vídeo para vocês terem uma ideia, para quem não conhece, ter uma ideia do que é Satirianas. É um vídeo curto. Vou tirar o fone para que vocês consigam vir aqui. Bom, eu separei essa fala do Gero porque a Satirianas, ela realmente reúne artistas de diversas áreas, de diversas tribos, não só artistas, mas espectadores, pesquisadores, durante essas 78 horas. Inicialmente acontecia literalmente durante 78 horas, mas nos últimos anos o festival acabou, por conta da relação dos moradores, tendo que limitar o horário. Então, as madrugadas acabaram sendo, a programação da madrugada acabou sendo interrompida. Então, esse é um primeiro momento. O festival, ele me coloca em contato, os Sátiros me colocam em contato com um modelo de festival que foge um pouco de alguns modelos de festival que a gente tem por aí. Vocês devem, ao longo da disciplina, ter tido contato, talvez, com diversas experiências, pensando em curadoria em espaços públicos, em espaços privados, em instituições, a curadoria pensando esse curador como, muitas vezes, uma pessoa que acaba limitando e cerceando até a criação do artista, porque, em alguns casos, alguns curadores, eles têm em mente algo e convidam artistas para que realizem determinadas ações, ao invés de dar uma liberdade para que os artistas proponham seus trabalhos. Mas nas Satirianas, diferente de outros festivais, é um espaço onde, primeiramente, não há um financiamento, uma verba, um financiamento para
custear cachês de todos esses artistas que participam do evento. Então, nós temos, eu não estou mais à frente da produção, a Praça Roosevelt como palco principal, mas além da praça, mais 30 teatros espalhados pela cidade. Então, é um festival que acontece simultaneamente em mais de 30 espaços pela cidade, com determinadas diversas manifestações artísticas. E, para além disso, é um espaço também de acolhimento para pesquisas e experimentações que não teriam espaço em teatros que contam com curadorias que partem de espetáculos de teatros, de companhias, de grupos. Então, o festival acaba sendo um espaço para experimentações nesse sentido, por oferecer todos esses teatros da Roosevelt e da cidade. Muitos dos teatros da cidade, eles recebem a programação de artistas e essas atividades são todas gratuitas ou o público paga o quanto puder para assisti-las. E achei importante começar pelas Satirianas porque é uma outra maneira de se relacionar de pensar e se relacionar com a curadoria em se tratando de um festival. E aí, um segundo momento, ainda antes de chegar no Festival de Artes Híbridas, é o meu encontro com o Bob Wilson. Eu participei da montagem do Garrincha, um espetáculo que o Bob Wilson dirigiu aqui no Brasil em 2016, no Sesc Pinheiros. Foi o primeiro trabalho inédito do Bob Wilson com artistas brasileiros. Ele já tinha montado a Dama do Mar. A Dama do Mar foi, na verdade, uma remontagem de um trabalho. O Garrincha é o primeiro espetáculo inédito feito por ele aqui. E eu fiquei curioso por entender como é que este multi-artista trabalha. O Bob Wilson, que é um encenador, mas também cria para espaços como museus, também cria videorretratos, também se relaciona com a arte para além do trabalho em que ele é mais conhecido como encenador desse teatro da imagem, que é como para alguns o teatro dele é conhecido. E ao vê-lo dirigir, eu fiquei me perguntando como é que esse artista trabalha. Por quê? Porque a montagem que ele fez com a gente aqui no Brasil, ela tem início neste local onde vocês estão vendo a foto, que é o Watermill Center, que é o laboratório de inspiração e performance dele, em Nova York, onde anualmente, durante o verão, ele reúne artistas de mais de 30 países que convivem durante cerca de 2 meses em uma série de atividades. Dentro desse espaço, acontece o International Summer Program, que é uma espécie de residência, que eu participei em 2017 e 2018, e essas residências são objeto de estudo do meu mestrado atualmente na USP. E nesse período, ele concentra nesse espaço artistas de diversas partes do mundo e de todas as áreas. Isso inclui desde de dramaturgos, passando por iluminadores, cenógrafos, performers, bailarinos, carpinteiros, design de som, design de luz. E durante esse período, a gente convive junto, em casas que ficam ao redor do centro, espalhadas por aqui pela floresta. E dentre as atividades que ele promove ali, estão 2 grandes eventos de performance, que acontecem nas 2 primeiras semanas dessa residência. A preparação desse evento, do primeiro deles,
acontece nas 2 primeiras semanas. Este é o prédio. Aqui, nessa área, é o apartamento do Bob. Nós temos nessa outra área, nessa ala toda aqui, é um espaço para exposições e encontros. E ao redor disso tudo é onde eu estou dizendo que acontecem as performances dentro do International Summer Program. Então, dentre as atividades que acontecem lá, uma delas é um encontro matinal após o café da manhã. O café da manhã é preparado por todas as pessoas, que são divididas em grupos responsáveis por todas as atividades do centro nesse período em que acontece a residência. Então, um grupo é responsável pelo café da manhã na segunda-feira, o outro grupo na terça, o outro grupo na quarta, e isso é estendido para todas as atividades. Almoço, limpeza do espaço, preparação do espaço para receber este evento que acontecerá, esses 2 grandes eventos que acontecerão, e esses encontros diários com Bob Wilson, onde ele realiza determinadas práticas, compartilha alguns processos, dá algumas instruções de reparos no espaço ou de projetos que ele está desenvolvendo, que ele gostaria de alterar alguma coisa dentro do espaço. E essa é a cozinha, onde há uma chefe de cozinha, ou um chefe de cozinha, um ano foi um chefe, no outro ano foi uma chefe de cozinha, que recebe voluntariamente os artistas residentes como assistentes no preparo das refeições ao longo da residência. E, além disso, há alguns workshops também que ele realiza de processos de criação que ele está desenvolvendo no período. Então, são cerca de 8 ou 10 workshops simultaneamente, em horários ao longo do dia, em que ele vai compartilhando os processos de criação e, para os artistas residentes, são abertas audições para o elenco desses trabalhos, em que ele vai fazer nos outros países, nos países daqui 2, 3, 5 ou 6 meses. O início, que é o estágio A do processo de criação, acontece lá. Eu estou dando uma volta imensa, mas eu vou fechar isso lá na frente, tá? A minha fala é sobre o Festival de Artes Híbridas, mas eu preciso passar por tudo isso para chegar lá. Então, durante o período, ele dirige, ele cria, ele inicia o processo de criação dos trabalhos com os artistas, os atores, atrizes, performers, residentes, e esses trabalhos são filmados e enviados para os países onde eles acontecerão, com artistas locais, e aí o Bob chega já, depois de uma pré-seleção com artistas desses países, faz a seleção final, e aí tem início o estágio B, que é quando ele já tem o espetáculo concebido, o cenário concebido, o figurino concebido. É meio que uma franquia, entre aspas, né? Porque ele chega já com tudo pronto, e os artistas de determinado país são dirigidos ali, mas o processo de criação acontece lá no Waterloo. E foi interessante observar o quanto a vida e obra desse artista, dentro do processo criativo dele, com todo o rigor que ele tem em relação a formas, as linhas, estão completamente interligados. Aqui, por exemplo, é um encontro de um projeto. Esse projeto eu não me lembro exatamente qual é, mas eu selecionei essa foto por conta do que há atrás na parede, essas imagens.
e por conta desse processo dessa disposição das pessoas em volta desse computador, discutindo um projeto dele, e nem todas essas pessoas elas participam desse projeto. Você pode se oferecer para fazer o registro do processo criativo, ou mesmo participar como ator, como performer, como atriz, registrar, fazer fotos, e ele pede para a equipe, para que a equipe selecione imagens, por exemplo, nessa parede, imagens relacionadas a uma personagem da peça. Então, pensando no Otelo, que era uma das montagens, uma das óperas que ele montou. Ele pede para que a equipe de cenografia e figurino apresente, faça uma pesquisa de todas os figurinos que Otelo já utilizou em montagens em determinados países, ou montagens mais significativas ao longo da história, enfim. E isso é compartilhado com toda a equipe, mas ele faz isso para tudo, em relação a um elemento do cenário. Então, há uma citação dentro do texto sobre um espaço onde uma ação acontece. Então, há uma pesquisa de todas as imagens possíveis deste espaço, e a partir disso, ele começa o processo de criação. Então, é um processo de criação que parte muito da imagem para o corpo, embora dentro do trabalho dele já há um formalismo em relação ao corpo. E tudo isso é dividido, compartilhado entre as pessoas. Durante esse processo, nós somos há espaço para que a gente possa propor determinadas ações, performances, instalações que acontecerão nesse festival de performance que ele realiza, né, em um desses 2 festivais. Essa maquete é de um dos trabalhos que eu fiz lá, chamado Cocoon Casulo, e esse processo de criação que resultou nessa obra, então isso ainda é uma maquete do que iria se tornar essa obra, e o processo de criação, ele acontece e é feito por todas as pessoas que estão lá. Então, embora você vá performar, mas você pode contar com uma ou outra artista de uma outra área, que não tem absolutamente nada a ver com o seu processo de criação, mas que vai te ajudar a construir essa obra. Então, o Watermill é uma espécie de uma vila de artistas, que durante cerca de 2 meses dividem quarto, dividem intimidades, dividem processos criativos, dividem angústias, dividem, compartilham processos criativos individuais, mas também compartilham e estimulam outros artistas e outras artistas em seus processos de criação. E dentre as atividades que nós realizamos lá, além de limpar os nossos próprios banheiros, preparar as refeições, uma delas é a jardinagem desse espaço. O Bob ele tem uma fixação com linhas, característico nos trabalhos dele, em relação à luz, ao corpo e às formas e tal. Então, determinadas áreas desse espaço, não é o caso dessa área, mas ele pede para que, por exemplo, os galhos que estão ao redor do tronco sejam cortados, para que a gente tenha uma área só, apenas com troncos limpos. Isso a gente vai ver na outra imagem mais lá para frente. E foi durante uma dessas atividades de jardinagem, em um espaço onde nós plantamos cerca de 3.000 plantas, toda uma equipe, chega a ter 100 pessoas lá convivendo em um determinado período. E foi nesse espaço que, durante a jardinagem, com
cerca de 3.000 plantas ao redor, observando esses corpos de pessoas de diversos países, nessa Babel que acaba se tornando o Watermill, porque tem pessoas do mundo inteiro, então às vezes você está ouvindo uma conversa de um alemão e uma chinesa falando em espanhol, ou um brasileiro e uma croata falando inglês, ou um francês e, e um norte-americano falando em francês, essa musicalidade acaba transformando isso numa espécie de Babel. E para além disso, há também um encontro entre, para além das línguas, um encontro entre experiências e pessoas de culturas completamente diversas. Então, no meio desse rolê todo, no meio desse jardim, observando esses corpos que sumiam e apareciam, no meio dessa Babel, no meio dessa vila de artistas, surge o híbrido. Surge neste dia, nesta foto, quando eu observando esses corpos que sumiam e desapareciam nesse espaço. Isso aconteceu em 2018, mas eu já havia ido para lá em 2017. E nós tivemos aqui no Brasil em 2016, e vínhamos desde 2016, momento no país de ruptura entre posicionamentos políticos que, de certa forma, criaram fissuras, racharam esse país ao meio, entre A e B, isso perdura, né? Até hoje, essa onda conservadora que vem crescendo cada vez mais, com mais força e, ao mesmo tempo, uma espécie de pororoca, tendo um conflito e sendo rechaçada por uma outra onda. No meio disso tudo, lá no Watermill, eu pensei que gostaria de abordar estas questões em relação às nossas diferenças neste espaço de uma outra forma que não fosse pela palavra. De algum tempo eu venho pensando que as palavras elas já não dão mais conta de nomear muitas experiências, muitas e determinadas experiências e corpos. E eu vinha procurando uma forma de abordar isso de uma outra forma que não passasse pela palavra. Então o híbrido surge nesse local, e aí aqui é o início do mapeamento do espaço, onde eu cavei um buraco para performar essa criatura, um ser que borra as fronteiras entre raças, espécies, credos, e dentro desse local, dessa Babel que é o Watermill. E eu falava em português, inglês e espanhol. E eu apresentei esse trabalho juntamente com outros artistas nesse festival, nesse primeiro festival que eu falei para vocês. Então eu vou mostrar algumas imagens agora de alguns artistas, de algumas performances que aconteceram neste ano. Essas fotos são de 2018. Todos esses trabalhos foram criados pelos artistas em residência e propostos, sugeridos, né, para determinados espaços. E aí o festival ele acontece com um percurso. O público vai caminhando ao redor do prédio, dentro do prédio e fora do prédio, e vai cruzando, atravessando essas performances e instalações. Então são cerca de 2 semanas para se chegar nesses
nesses trabalhos que contam com a curadoria do Bob Wilson. Muitos dos trabalhos, este, por exemplo, a artista que criou não estava em residência, foi convite do Bob específico, ou é uma pessoa que já participou anteriormente do Watermill. Essa é uma artista croata, vou falar um pouquinho dela mais para frente. E essa é uma reverberação do que aconteceu no Watermill, porque durante o festival nós criamos uma rede de contatos, uma rede de afinidades, uma rede de amizades que perduram para além da residência, que tem ali pessoas de 30 países, você acaba criando afinidade com algumas e desenvolvendo projeto com elas. E o híbrido foi apresentado, essa é uma foto da performance que aconteceu na Croácia, em 2019, com esta artista, Vesna Matkovic, que me convidou para uma residência no Museu de Arte Contemporânea de Zagreb, na Croácia, e em que nós dividimos a casa dela durante cerca de um mês para a criação de um trabalho. Mas nos encontramos primeiramente em Nova York, por conta de preço de passagem. Ela estava viajando e as passagens mais baratas passavam por Washington. Então, nós nos encontramos em Washington primeiramente, desenvolvemos uma parte da performance em Washington e depois fomos para a Croácia e durante um mês em residência, morando juntos na casa dela, nós criamos um trabalho que foi apresentado lá na Croácia e em São Paulo. E aí chegamos no Festival de Artes Híbridas. Toda essa volta para chegar até o Festival de Artes Híbridas. Eu só queria reforçar que se alguém tiver algum comentário para fazer até aqui, eu vou mostrar agora para vocês. Se alguém tiver algum comentário, fica à vontade. Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo deste festival que eu comentei com vocês.
Bom, só que estamos em Nova York, com Bob Wilson, num espaço que é financiado por milionários do mundo inteiro, e eu volto para o Brasil. Por outro lado, apesar disso fazer parte da pesquisa do Bob Wilson, isso me afeta diretamente porque eu sempre pensei que toda vez que vai para um festival, para alguns determinados festivais, a relação que a gente tem nesses espaços é muitas vezes muito fria. Porque você chega, às vezes, um dia antes, à noite, vai para um hotel, enquanto a equipe está lá montando, pensando no espetáculo de teatro. No dia seguinte você acorda, toma café, e uma van passa, te pega, e você vai para o festival, e você apresenta, independente do seu trabalho, e muitas vezes você retorna ao hotel e vai embora. E não há nenhuma troca. Muitas vezes, em muitos festivais, entre os artistas, entre as artistas. E aí, em 2020, no ano passado, por conta da pandemia, retornando para Sorocaba, eu já tinha a vontade de fazer algo aqui, para fugir desses grandes centros urbanos, apesar de Sorocaba estar a 1h30 de ônibus, 1h10 de carro de São Paulo. E meus pais residem em Sorocaba. Nos últimos 10 anos trabalhando no Sátiros e em São Paulo, eu os via pouquíssimas. Iniciei minha trajetória aqui na cidade. Foi um período muito difícil conseguir sair daqui. E sair daqui não quer dizer que as coisas aconteçam apenas em grandes centros urbanos, mas porque eu queria me experimentar em outros lugares, assim como depois de cerca de 10 anos no Sátiros, eu também senti que aquele ciclo acabou e eu procurei me experimentar com outros lugares. Foi quando eu tive um encontro com a Maria Alice Fergueiro, depois da Maria Alice Fergueiro, encontro com o Bob Wilson, e isso também está relacionado diretamente ao meu problema, à minha inquietação com as palavras, por conta de, como eu disse anteriormente, tenho procurado fugir das palavras cada vez mais, me relacionar com outros artistas de outras áreas, ou mesmo no teatro, mas que não tenham a palavra como cerne do trabalho. E aí, em Sorocaba, durante a pandemia, já com desejo desde 2018 de criar um festival aqui que não fosse nesses moldes desses festivais onde eu passei, onde passamos, onde costumamos passar, nessa relação fria com os artistas, onde você vai unicamente para se apresentar e vai embora e volta para tua cidade, recebe teu cachê e, enfim, não conhece nada da programação, não conhece nenhum artista, não tem tempo de se relacionar com ninguém. Então me veio essa vontade de criar um festival onde haja espaço para troca entre as pessoas. Então o Festival de Artes Híbridas, ele surge depois de todo esse movimento, a partir de duas palavras que se conectam a duas palavras do componente curricular de vocês. As palavras do Festival de Artes Híbridas são encontro e reencontro. Reencontro com artistas que fizeram parte da minha trajetória aqui na cidade, em Sorocaba e Votorantim, que é uma cidade do lado. Reencontro com pessoas que são muito importantes para minha vida. E encontro com outras pessoas que geralmente não costumam
frequentar os mesmos espaços. Eu tenho pensado muito que, para além do contexto sociocultural, contexto político, nós temos nos isolado em bolhas cada vez mais dentro dos nossos processos artísticos. É muito comum que diretores, que artistas não conheçam o trabalho, mesmo em cidades como Sorocaba, que tem 700, cerca de 700 mil habitantes, mas cidades até menores e cidades maiores muito mais, é muito comum que as pessoas não assistam os trabalhos de outros grupos e acabem ficando isoladas dentro das suas bolhas em processos criativos. E o meu desejo com o Festival de Artes Híbridas é que a gente pare durante algum determinado período do ano para, em residência, inspirado nas Satirianas, neste grande encontro entre artistas de todas as áreas, durante 78 horas, e acontecia de você, ao longo das 78 horas, encontrar e reencontrar a mesma pessoa várias vezes que estava ali na praça assistindo, bebendo, conversando, trocando com outras pessoas, assim como no Watermill Center, durante um tempo mais longo, Satirianas durante 78 horas, o festival e o Watermill durante cerca de dois meses. Então, o Festival de Artes Híbridas surge com essa intenção, mas a primeira edição dele foi virtual. E durante a elaboração do projeto, em pandemia, eu pensei como é que eu poderia, de certa forma, conectar, a partir desse pensamento, desse desejo de encontro e reencontro, expandir essas relações, não só na cidade de Sorocaba, mas para cidades vizinhas. Sorocaba faz parte da região metropolitana de Sorocaba, que é composta por 27 cidades. Então, o festival ele foi destinado exclusivamente para artistas das 27 cidades da região metropolitana de Sorocaba. Em 4 passos. Um deles foi a Mostra de Artes Híbridas, em que nós abrimos um edital de chamamento para trabalhos entre 3 e 5 minutos de artistas residentes e domiciliados em uma dessas 27 cidades. Este é um dos braços. Um outro braço é o Olhares da Cena Contemporânea. Foram 10 debates, 10 palestras, performances, onde convidamos 10 artistas da cidade, que convidaram outros 10 artistas das 5 regiões do país. Outro projeto foram as ações formativas, onde nós abrimos também através de um edital de chamamento, solicitando propostas de compartilhamento de processos de criação e de procedimentos e técnicas de artistas da região. E o último deles foi a Incubadora de Estudos Performativos, que é um projeto de Douglas Emílio, artista formado em dança na UFBA, e residente de Votorantim, que já havia desenvolvido esse projeto aqui no Sesc de Sorocaba em 2019 e tinha me convidado para assistir a finalização desses trabalhos da residência. E essa residência aconteceu durante 3 meses dentro do Sesc, e no festival foram 24 encontros virtuais por conta da pandemia, e a incubadora tem por objetivo oxigenar processos artísticos, projetos, experimentos artísticos que não necessariamente resultem
entre aspas, espetáculo, produto, mas por meio da residência, em residência, estimular artistas que tenham uma ideia, que tenham um projeto, que queiram discutir alguma coisa. E esse formato de orientação também foge um pouco da direção convencional, porque todos interferem nos trabalhos de todos, através de propostas, mas em diálogos, até mesmo criando, assumindo os trabalhos como um projeto para si, para, a partir do corpo de outras pessoas, você poder olhar para o teu trabalho e ressignificá-lo e vê-lo ressignificado. Então, a partir desses 4 braços, o Festival de Artes Híbridas é constituído a partir desses 4 braços. E pretendemos que na próxima edição, no próximo ano, que seja presencial, e temos um espaço ainda, o Espaço dos Sonhos, que é a Fazenda Ipanema, que fica entre a região de Sorocaba e Iperó, para sediar os artistas durante o período de 2 semanas, ou quanto for possível, em residências, em debates, e aí, de certa forma, juntando um pouco da minha experiência aqui na Praça Roosevelt com a experiência do Atemil, fundindo essas 2 experiências, mas inicialmente e exclusivamente para a região metropolitana de Sorocaba, para artistas da região metropolitana de Sorocaba. O que aconteceu foi que, para além dessas 27 cidades, nós conectamos virtualmente, mas tendo 10 artistas da cidade, conectamos a região metropolitana com as 5 regiões do país. Inclusive, a Dodi foi uma das artistas convidadas para um dos diálogos do Olhares da Cena Contemporânea. E a nossa ideia é cada vez mais expandir essas trocas, porque, embora a pandemia tenha nos limitado ao ambiente virtual, tenho pensado que ela borrou completamente todas as fronteiras entre real e virtual, entre manifestações artísticas que borram essas fronteiras, e possibilitou que nós continuemos, de certa forma. Este encontro é o resultado disso. Eu não estou aí com vocês. Provavelmente, não fosse a pandemia, não estaríamos agora conversando. Então, a ideia é que o festival ele venha acontecer nas próximas edições neste formato de uma residência artística, uma grande residência artística que resultará em trabalhos. Bom, eu penso que são 9h15, eu penso que a gente pode abrir para uma conversa, porque eu não pretendo ficar monologando. E para que a gente possa trocar a partir dessas experiências. Eu não sei como é que foi, também gostaria de entender quais foram os caminhos de vocês, de que forma o meu pensamento, o meu raciocínio em relação ao festival e a essas experiências que eu compartilhei com vocês reverberam, encontram eco ou vão de encontro a questões que vocês tenham discutido, porque o festival está em processo, estamos em processo, estamos revendo, repensando nossas atividades, nossas ações, nossos encontros. E, enfim, é isso, Dodi. É bem... Muito bom.
conversar sem ver o rosto das pessoas, mas isso faz parte desse momento. Então, não sei quem está aqui exatamente agora. O Davidson está, levantou a mão. Vamos fazer aqui uma ordem de inscrições. Eu só desliguei a câmera porque eu estou no 3G, mas já vou ligar. Queria agradecer pela partilha, desde o teu processo de formação, os insights que você foi tendo ao longo do caminho, as trocas, né, até a criação do festival e como os questionamentos eles vão continuando, né? Eu acho que para o curso, né, de graduação, Som, Imagem e Movimento, é muito bom sempre os aprendizados, né? Especialmente aqui de curadoria, como que a curadoria como formar pessoas na curadoria nesse momento histórico, né, que a gente vê o desafio, né, como você bem disse, né, esse híbrido do real e do virtual que está se configurando e como que a gente desenvolve, né, metodologias pedagógicas de formação para pessoas da curadoria nesse contexto específico, né. Então, vamos fazer as inscrições. Eu vou anotando aqui. Davidson já levantou a mão, né? Quem mais quiser, quem tiver câmera também puder ligar, pode ligar. Eu posso, professor? Sim, por favor. Sim. Robson, muito legal o seu trabalho, todos eles. Eu fiquei pensando aqui se Sorocaba já é um centro cultural ou já tem uma movimentação cultural ou veio a partir disso a ideia do festival? Não, Sorocaba já tem, sim, uma grande movimentação artística, diversos grupos. Uma curiosidade desse período da pandemia, em relação ao festival e à cidade, é que em 2021, e em 2020 também, mas inicialmente em 2020, a cidade não teve o seu edital, inclusive, respondendo a tua pergunta, há um edital, uma lei de incentivo à cultura, a LINC, Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, que tem uma verba de R$600 mil, um formato parecido com o PROAC, de seleção de projetos de todas as áreas. Não é específico para teatro. Então, artistas de todas as áreas se inscrevem, e esses R$600 mil são partilhados entre os processos. Acontece que, no ano de 2020, em função da pandemia, essa verba foi contingenciada para a Secretaria da Saúde. E a cidade ficou sem um único financiamento à cultura. Que massa! E a cidade ficou sem a sua única lei de incentivo. E o festival, em 2021, isso é até uma fala das pessoas, né? O festival foi, nesse ano a gente teve o apoio da lei de fomento, da lei Aldir Blanc, e o festival foi a única fonte de renda, por meio de financiamento, de leis de incentivo à cultura, que os artistas puderam contar, e infimamente, que foram R$200 mil, divididos em 90 atividades, 30 trabalhos na Mostra de Artes Híbridas, 30 trabalhos nas ações formativas, mais 10 debates e 11 artistas residentes que receberam uma bolsa dentro da incubadora de estudos performativos. Isso faz com que muitos artistas da cidade, porque também não, apesar de haverem diversos grupos, não há na cidade nenhum grupo que tenha um trabalho
de repertório que consiga, apesar de ter repertório, que consiga sustentar um trabalho em cartaz, como a gente fazia com os sátiros, por exemplo, de ficar para além de uma lei de incentivo, para além de ser contemplado com um edital, de ficar em cartaz por ter um espaço próprio, que acaba limitando muitas vezes os trabalhos das artistas, dos artistas, porque muitos dos trabalhos, os grupos, as companhias, coletivos, eles recebem e vivem de leis de incentivo, só produzem quando há uma lei de incentivo, não tem espaço, então locam o espaço ou pedem ao poder público a cessão de algum espaço público. E esse trabalho, ao final dessa temporada do projeto, muitas vezes ele acaba encerrando ali. E a gente sabe que... Diga. Eu perguntei justamente por isso, porque faz menos de 3 anos que tem uma secretaria séria de cultura aqui na cidade. E a gente, antes da secretaria incentivar e tudo mais, a gente percebia que era bem uma bolha, sabe? Não tinha muita divulgação dos eventos. E também emendando já, para fazer outra pergunta, como que foi para você achar esses artistas? Você provavelmente já convivia com alguns, né? Aí na cidade. E como que foi você fazer a curadoria? Eu percebi no site que foi muito especial, assim, o cuidado com cada um, e achei muito legal isso. Se você puder falar um pouco. É interessante você falar da Secretaria de Cultura, porque eu participei do GT, do grupo de trabalho da Lei Aldir Blanc aqui na cidade. E aí foi muito curioso, porque a Lei Aldir Blanc surge para, neste momento de pandemia, ser um respiro, um mínimo respiro financeiro para os artistas, isso no interior, para os artistas conseguirem manter as necessidades básicas. E aí, na elaboração do edital, fomos em 8 pessoas, 4 do poder público e 4 de grupos coletivos e da sociedade civil. Uma das coisas que foi discutida era que esse edital ele permitisse que artistas fossem contemplados mais de uma vez. E eu fui ferrenhamente contra isso, porque eu penso que no meio desse momento da pandemia, um artista, e isso foi até motivo de grande discussão entre alguns grupos de WhatsApp da cidade, eu penso que Sorocaba, estou falando de Sorocaba agora, eu penso que... Ah, não, eu estava perguntando pro Davidson, desculpa, é que o Davidson falou ok. que no interior do Rio de Janeiro, e ele comentou da secretaria. Nossa, Davidson, você fala sempre Três Rios, desculpa, esqueci. Acho que é a única cidade no Brasil que tem 3 rios, porque tem um encontro mesmo dos 3 rios aqui. Babado. Quero conhecer, inclusive. Então, Davidson, houve essa proposta, assim, que os artistas pudessem ser contemplados mais de uma vez. Nós tínhamos 2 milhões e alguma coisa, não sei exatamente agora, mas a proposta que eu fiz é que nós fizemos, a partir do mapeamento que houve na cidade, que a gente conseguisse fazer com que esse dinheiro chegasse a todas as pessoas. Claro, impossível a gente mapear com o número exato de artistas da cidade, mas com esses 2 milhões, que é um valor infinitamente superior à lei de incentivo à cultura da cidade, nós conseguimos com que todos os projetos inscritos fossem contemplados. Agora, em relação à Secretaria de Cultura, nós temos aqui na cidade de Sorocaba
uma verba de 9 milhões de reais, sendo que destes 9 milhões de reais, 6 milhões são para manutenção dos equipamentos. Equipamento, eu odeio essa palavra, mas é uma palavra que o poder público usa, né? 6 milhões de reais para os teatros, para as bibliotecas, para os centros culturais e tal. E desses 9, 6 são para isso. Os 3 que sobram ainda são destinados para reformas de muitos espaços. Temos 600 mil para a lei de incentivo à cultura. E aí você pega a lista, ao final disso, um período de 1 ano, são assim, 20 mil reais para atividades de leitura. 30 mil reais para apresentações artísticas. O título é esse, que vai na LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Então, neste ano, os 200 mil reais do Festival de Artes Híbridas representaram quase 1/4 do valor da Lei de Incentivo à Cultura de Sorocaba, sendo que nós usamos essa verba e ainda contemplamos artistas das 27 cidades da região. Não só contemplamos, claro, uma verba ínfima, mas dentro do valor que tinha, é o que conseguimos fazer, mas não só conectamos esses artistas por meio do festival, como também fizemos um mapeamento, porque dentro das ações formativas, e aí entra a resposta da sua outra pergunta em relação a como foi o contato com as pessoas, nós abrimos inscrições para 30 vagas para as ações formativas, que era um vídeo de até 30 minutos, onde as pessoas compartilhassem as trajetórias dos grupos, para que a gente pudesse olhar, entender o que está sendo produzido na região, para pensar as próximas edições do festival. Acontece que tivemos pouquíssimas inscrições. Foram 7, se não me engano. Das cidades das maiores cidades, né? Sorocaba, Votorantim. Então, eu propus isso para a equipe de produção, que nós entrássemos em contato com todas as secretarias de cultura e que tivéssemos, no mínimo, um representante de cada uma das 27 cidades. Foi um trabalho insano, diante do tempo que a gente tinha, porque esgotado o prazo das inscrições, nós iríamos olhar para esse material que chegou e iríamos selecionar esses trabalhos. Tivemos que ir atrás das pessoas. E aí acontece, Davidson, de eu ligar para uma secretaria de cultura de uma cidade da região, me apresentar como diretor do festival, dizer que eu estou à procura de um artista da cidade, e ouvir desta funcionária que atendeu o telefone que ela não conhecia nenhum artista da cidade. E aí eu fiquei espantado, fiquei mudo por alguns segundos e perguntei, desculpa, eu liguei na Secretaria de Cultura mesmo ou é de Transportes? Porque o número que eu tinha aqui era de Cultura. Ela falou, não, é aqui mesmo, aqui é a Secretaria de Cultura. Eu falei, e você não conhece nenhum artista da cidade? Ah, não, então é porque a gestão é nova. Sim, mas independente de ser gestão nova, se você está dentro de um cargo da Secretaria de Cultura, né, a gente imagina, enfim, isso é para a gente ter uma ideia do nível de relação entre a Secretaria de Cultura e os artistas da região. E topamos essa empreitada, entramos em contato com os artistas das 27 cidades, algumas delas foi muito difícil, mas acabamos conseguindo ter um representante de cada uma das 27 cidades da região. E conectamos toda a região metropolitana de Sorocaba e conectamos a região metropolitana de Sorocaba com as 5 regiões do país, o que para a gente foi uma vitória e um feito inédito na região. Nenhum outro festival até hoje havia tido um representante de cada cidade,
até porque a maioria dos festivais acabam concentrando uma única manifestação artística. Então, é um festival de teatro, é um festival de dança. E isso foi, você falou que deu uma olhada no site, isso fica, isso grita, né, na programação do site, porque são, são pessoas, para além de artistas, são pessoas que, que nunca se conheciam e que muitas delas descobriram que há na cidade vizinha um artista que vem desenvolvendo um trabalho há muitos anos, e, para além disso, na própria cidade. Então, meu desejo é que, com as próximas edições, a gente torne o Festival de Artes Híbridas uma referência no interior de São Paulo. Aeroporto de Viracopos, em Campinas, aqui do lado, para que a gente possa estar muito próximo a Sorocaba. Porque geralmente muitos artistas da cidade, para além da pandemia, aos finais de semana, saem da cidade para assistir trabalhos em São Paulo. 90% das pessoas vai para São Paulo para assistir alguma coisa. E uma grande parcela dos artistas da cidade também não conseguem se manter. Se manter artisticamente é possível, porque muitas pessoas acabam indo dar aula. Mas os grupos e coletivos acabam não tendo como se sustentar, e muita gente acaba ou migrando para outra área, ou mudando de cidade, e muitas vezes essa cidade é São Paulo, ou participando de processos criativos ao longo da minha história aqui. A cada espetáculo, pessoas entravam, e ao final desse espetáculo saíam, e a gente nunca mais sabia notícias dessa pessoa, porque acabava entrando por uma indicação de alguém, ou por um curso de teatro, enfim. Mas há um movimento artístico muito, muito forte na cidade. Inclusive, nós temos aqui na cidade a Andréa Nur, que leciona atualmente na ECA, uma artista que faz parte de uma família de artistas. Roberto Gil de Camargo e a Janice Vieira são os pais dela, e Janice tem uma contribuição muito importante na história da dança no Brasil. Roberto Gil de Camargo é um dos poucos autores que eu tenho conhecimento. Isso tem mudado nos últimos anos, mas quando eu saí de Sorocaba, era um dos poucos autores que escreveram sobre iluminação. Enfim, não sei se eu respondi, contemplei todas as suas perguntas. Respondeu sim, super. Eu queria só dizer que eu não assisti todos os clipes, eu assisti 2, lista de compras e um da Ananda Jax. E são produções, assim, muito, muito bonitas, e eu queria saber se eles já vinham produzindo ou eles produziram para o evento, para o festival. E se você pensa o festival, assim, presencialmente? Penso super presencialmente. Como eu falei aqui ao longo da conversa, o desejo de criar esse festival, ele surge antes da pandemia, após a minha experiência no Watermill. E exatamente por conta dessa minha relação e observação em relação às relações, quanta relação nessa frase, que se dão nos festivais de teatro, né? De chegar, apresentar e ir embora. Então, meu desejo é que o Festival de Artes Híbridas, ele não reproduza esses mesmos moldes, e durante uma semana, 15 dias, 3 semanas, ele possa ser... O Lume tem um encontro assim,
que realiza de tempos em tempos, numa residência onde eles vão, o Grupo Lume vai para uma chácara e desenvolve ali durante um período um trabalho com artistas. A minha ideia é que o Festival de Artes Híbridas, principalmente em relação à incubadora de estudos performativos e o Olhares da Cena Contemporânea, que são os debates, as trocas, as palestras, as performances, ele aconteça durante um período. Agora, tudo isso para acontecer tudo isso é necessária uma verba que muito provavelmente não virá de um edital, virá de parcerias com iniciativa privada, para poder receber essas pessoas todas na cidade. E um dos espaços até que eu penso para isso, que é a Fazenda Ipanema, tem uma vila operária lá, era uma antiga, um espaço que ainda recebe visitação, mas tem uma vila operária com muitas casas que não são utilizadas. E seria maravilhoso poder ter artistas durante 15 dias aí convivendo juntos. Posso fazer uma última pergunta? Juro que é a Claro. última. Não, Davidson, fica à Como vontade, pode que fazer. você pensou? Como que você pensou os eixos? Os eixos. Nós gostaríamos de fazer esse mapeamento. Então, para fazer esse mapeamento, seria necessário que a gente fizesse editais de chamamento. Que nada disso que eu estou falando faria sentido se eu convidasse artistas, como acontece em muitos festivais. Então, nós pensamos em atividades em que a gente pudesse chegar até os artistas de todas as cidades. E então, uma forma para isso foi um edital de chamamento. Mas, como eu queria conectar a cidade, então todas as ações foram nesse sentido, de mapeamento e encontro e reencontro. Encontro e reencontro são duas palavras-chave para mim no festival. Reencontro entre artistas da cidade. E aí, por exemplo, aconteceu que no Olhares da Cena Contemporânea, eu convidei 10 artistas da cidade. E aí, na hora de uma conversa com eles, falei, olha, agora a gente vai começar o festival, nós temos o Olhares da Cena Contemporânea, que é um dos braços voltado para palestras, performances, e eu gostaria de saber quem você gostaria de conversar. E aí 90% das pessoas eram homens, brancos, cis e da região sudeste do Brasil, especificamente São Paulo. Eu fiz uma primeira rodada de conversa com as pessoas, ouvi todos esses nomes, e aí fiz uma nova rodada de conversa com as pessoas, questionando este lugar da conversa, das escolhas, e propondo alguns nomes. Então, os braços do festival surgem, o Olhares da Cena Contemporânea, como uma forma de conectar não só a região em si, mas a região com o Brasil, porque futuramente, daqui a alguns anos, eu pretendo que a gente traga artistas da América do Sul, né? Então, começamos na região metropolitana de Sorocaba e 5 regiões do Brasil. A próxima edição presencial, dependendo do valor que tivermos, teremos artistas da região metropolitana de Sorocaba, trocando entre si, e artistas de cidades vizinhas e de outras regiões. E isso a gente vai até transformar esse festival num festival internacional. Mas todas as ações foram a partir dessa perspectiva de conectar a cidade, as cidades e as cidades com outras regiões do país. Exatamente por conta disso que
que eu estava comentando anteriormente. Embora seja uma ação específica, não sou o secretário de Cultura para pensar isso com a verba que a Secretaria de Cultura tem, mas eu acredito que muitos artistas da cidade saem por não ter diálogo, nem dentro da própria cidade, acabam se fechando dentro dos seus grupos, das suas bolhas, não assistem trabalhos de outras pessoas. As reivindicações em relação às políticas públicas de cultura, não só aqui em Sorocaba, mas geralmente no Brasil inteiro, elas são muito virtuais. O que este grupo de artistas fez, por exemplo, que compôs o GT, trabalhar voluntariamente, dias e horas de reunião, para pensar num edital, elaborar um edital, mapear a cidade, tentar descobrir quantos artistas a cidade tem, sentar para conversar, para pensar no valor desses projetos, qual é o valor que vai tentar atingir o maior número de pessoas possível. Enfim, esse é um pensamento que, esse olhar para o coletivo e esse diálogo com outras realidades, outros artistas da cidade, é o que acaba fazendo com que as pessoas saiam das suas cidades e migrem para os grandes centros urbanos e tenham como referência de grandes centros urbanos. A gente teve uma cota nesse festival, que foi a cota do Sudeste. Tivemos dentro do horário da cena contemporânea, um artista de São Paulo. Então, é um pouco por aí, de essa conexão pro e macro simultaneamente. Eu desliguei a minha câmera porque realmente não estou conseguindo ter uma boa conexão de câmera e microfone. Então, vou ficar assim por enquanto. Vamos ver se... Davidson fala aqui no chat, muito interessante a troca de experiência dos artistas locais com as de outras regiões do país. E eu tenho uma pergunta também que vai para o Robson, mas vai também para Irlane, James e Davidson. Davidson, não sei se é o caso, né? Porque eu acho que ele ainda não foi presencialmente, né? Acho que você entrou na UFSB durante a pandemia, né, Davidson? Talvez você não conheça Porto Seguro ainda. Foi isso mesmo. Eu fui 2 vezes. Ah, já veio? Tá. Então, a pergunta vai para você também. Sobre essa possibilidade híbrida que a gente conversou bastante hoje aqui, da criação, né, essa superação desse binarismo, dessa fronteira real-virtual. Tem uma outra possibilidade de hibridação, que eu acho que é instigante no contexto local de Porto Seguro, que é um pouco desafiador até para mim, assim, para olhar. Por isso eu quero fazer a pergunta para ter outros olhares também, que é o seguinte: a gente não tem uma Secretaria de Cultura, a gente tem a Secretaria de Turismo, e dentro existe um departamento que envolve ações e tal, emblemático de um posicionamento político da cidade e a preferência ao turismo como uma prevalência, né, dos fluxos, e a cultura sendo uma das áreas. O turismo que se pratica em Porto Seguro é um turismo de estação, mas é também ao longo do ano todo, e sempre de uma perspectiva predatória, um pouco diálogo com as bases locais, ou até mesmo escuta de como a população vê o turismo, ou deseja que o turismo aconteça, né? E aí, o que eu vejo do outro lado das artes, da cultura, de pessoas da cidade, eu vejo duas coisas muito diferentes, o tipo de cultura que se faz. Deixa eu tentar ligar a câmera de novo para ver se funciona. Passou um tempinho. Eu vejo dois tipos de fazeres artísticos bem diferentes. Um deles é aquele fazer artístico que que nega completamente o circuito de turismo
e que se realiza numa perspectiva experimental, como se não houvesse esse turismo e essa apropriação, essa devastação predatória do turismo, e há outro tipo de arte que é completamente vendida e que se faz para venda no turismo predatório. Então, eu vejo essas dois cenários bem opostos, né? E aí eu me pergunto, será que é possível uma cultura de qualidade num turismo de qualidade? Um turismo que não seja predatório e uma cultura que seja feita também pensada nessa relação com o turismo, que é o fluxo da população. Essa é uma pergunta que eu deixo para todo mundo. Muito obrigada pelas respostas, amei os comentários. Eu acho aqui em Porto meio difícil isso, né? Porque se a gente for pensar o turismo de Porto Seguro é pensado mais para a juventude, né? Se a gente pensar, são pacotes da CVC que são vendidos, então a galera que vem para cá é a galera universitária, né? Que vem para cá para curtir, para zoar mesmo, só para beber. Então, não é um turismo que pensa um pouco da questão cultural, ou se é que se pensa a questão cultural aqui em Porto Seguro, né? Porque muitas coisas que existiam que eram realmente culturais e por falta de investimento acabaram, né? Então, acho que aqui por seguro dificilmente isso aconteceria. Pois é, a primeira vez que eu fui aí, eu fui assim para turismo mesmo, mas também com a oportunidade de conhecer a universidade. E aí eu conversei com uma professora de teatro, não lembro o nome dela, e ela, de certa forma, me convenceu a ficar na universidade. Mas eu fiquei pensando, nossa, quando eu passei, depois fui pesquisar mais sobre a cidade, eu fiquei pensando, nossa, onde que eu fui parar? É uma cidade de classe média, porque só tem turista de classe média e classe média alta. E na segunda vez que eu fui, eu me perdi dentro da cidade. Peguei o ônibus errado, fui parar lá no Baianão, lá no ponto final. E daí eu conheci realmente a população, sabe? Não só a área turística ali no centro. E isso me deixou muito feliz, mas ao mesmo tempo eu percebi que realmente não é valorizado e me lembra muito as cidades do litoral aqui do Sudeste, essa região do centro, porque é mais focado realmente nesse turismo e a gente vê, assim, quando vai visitando mais vezes, que a gestão pública ali não prioriza a população. Eu falo aqui de Sorocaba. Ontem nós gravamos num espaço chamado Casarão de Brigadeiro Tobias. Gravamos uma cena de um outro projeto que eu estou dirigindo em realidade virtual. E tivemos que entrar em contato com a Secretaria de Cultura, que nos passou o contato da responsável pelo espaço. É um prédio tombado pelo patrimônio público da cidade, que fica numa região relativamente próxima ao centro, 10 minutos, mais ou menos, do centro da cidade, mas que está completamente abandonado. Nós temos um outro espaço na cidade, que é a Oficina Cultural Regional Grande Otelo, que assim como em São Paulo temos a antiga Mazzaropi, que atualmente é São Paulo Escola de Teatro, a sede do Brás, mas era um espaço aqui na cidade em que várias artistas se formaram, inclusive que estão trabalhando agora, que fazem parte da mesma geração que a minha, de artistas que se formaram aqui e acabaram saindo. O Rodolfo Amorim, por exemplo, que é daqui, está no grupo 19 de teatro.
Andréa Nur, que é daqui, é uma das professoras do CAC, da ECA, e agora, em relação a esses espaços, quando eu penso no festival, porque nós temos a Fazenda Ipanema como lugar turístico da região que está entre Sorocaba e Iperó, mas que muitas pessoas da própria cidade não conhecem. Está um pouquinho não, cerca de 45 minutos dos principais terminais de ônibus do centro da cidade, embora o acesso até lá não se dê através de transporte coletivo, mas é um espaço que eu penso que o festival possa acontecer lá. E ainda em relação a essa sua pergunta de cultura e turismo, eu fico me pensando, durante muito tempo eu pensei, quando tínhamos uma nova gestão que juntava secretarias, eu inicialmente achava isso um absurdo. Agora, participando do GT, do Grupo de Trabalho da Lei Aldir Blanc, me inteirando mais dos valores da cultura, disponibilizados para a cultura de Sorocaba, eu fico me pensando, 9 milhões para a Secretaria de Cultura e 600 mil reais para uma lei de incentivo e mais cerca de 200 ou 300 mil reais para todas as ações da cidade. Então, de 9 milhões, mais de 80% é destinada para servidores públicos, que muitas vezes não fazem absolutamente nada, porque o GT da Aldir Blanc, a gente trabalhou mais do que os próprios funcionários públicos para a elaboração desse GT e distribuição, e ficar em cima para que a verba da Lei Aldir Blanc chegasse, de fato, aos artistas da cidade. Então, eu fico pensando qual é a função dessa Secretaria de Cultura nesta cidade onde estou, sem a participação dos artistas. E aí é uma resposta à tua pergunta, que também parece que, independente da Secretaria de Cultura ou Turismo, os avanços que a gente conseguiu com uma pressão de várias entidades e pessoas e nomes da cultura de Sorocaba para, de fato, colocar essa verba da Lei Aldir Blanc, dividir num formato de um edital que contemplasse os artistas, foi trabalho e mérito exclusivamente de pessoas que voluntariamente se reuniram para pensar isso. Porque, talvez, muito provavelmente, esse dinheiro tivesse voltado como voltou em muitas das cidades. E, em relação à cultura, ao turismo predatório, eu não tenho muito como opinar, embora eu pense que o Festival de Artes Híbridas, a médio e longo prazo, possa se tornar um evento de referência na cultura na região do interior de São Paulo, porque nós temos o Festival de Curitiba, a MIT, que são muito desejados pelos artistas e espectadores aqui desta região. Mas o meu desejo é tornar o Festival de Artes Híbridas uma referência, e neste espaço especificamente eu estou pensando e aí você até me deu uma ideia agora, que talvez essa parceria com a Secretaria de Turismo seja interessante para a cidade, ao invés de ficar pensando apenas na Secretaria de Cultura, que em si não tem feito muito pouco, quase nada,
pela cidade. Mas a partir da tua pergunta me abriu aqui uma possibilidade de um diálogo com uma outra secretaria que não exclusivamente é de cultura. Enfim. Babado, que bom. Eu fico pensando assim, se a gente vai ter também, com o tempo, quem sabe, né? A Universidade Federal do Sul da Bahia é muito nova, né? Tem 7 anos. Os cursos de artes aqui de Porto Seguro também, assim, relativamente novos, né? Temos poucas, acho que uma pessoa só formada no curso Artes do Corpo em Cena. Quem sabe daqui a alguns 5, 10 anos a gente tenha também um primeiro festival que não seja um outro problema que a gente tem enfrentado nessa ausência do poder público na cultura da cidade, é de alguma forma assim, uma ocupação do pensamento da cultura feito a partir da universidade, ou de ex-estudantes, mas ainda com vínculo com a universidade. E ainda que existam algumas exceções, como, por exemplo, a Biomi Casa de Cultura, alguns coletivos e processos que não estão vinculados necessariamente à universidade, apesar de muita gente ser também da universidade, eu sinto falta de movimentos, sabe, de cortar o nó, de cortar o cordão umbilical e sair do útero mesmo, assim, que a gente está discutindo bastante a extensão nesse momento, né, da universidade, a extensão como um processo de formação, de acreditação, e aí eu estou pontuando, assim, como que a extensão, ela deve ser, na verdade, como o Paulo Freire sempre disse, né, tirar essa ideia de dentro e fora, que na verdade isso é um mito, né, essa história de dentro da universidade e fora da universidade, que isso não deveria existir. E ser uma comunicação, um processo de emancipação, né? Que a universidade seja efêmera a tal ponto que os movimentos, os processos, eles sejam, tenham autonomia para movimentar a cultura, né? De uma cidade. Então, fico pensando nesse lugar também da universidade enquanto uma apoiadora que deve desaparecer, uma instituição, uma efemeridade institucional, né? Que pode promover esses primeiros eventos, festivais. A gente, só para você te dar esse exemplo, o ano passado, na pandemia, antes da pandemia, na verdade, a gente faria a primeira virada cultural de Porto Seguro, mas feita pela universidade. Então, a ausência do poder público leva a universidade a tomar esse papel, mas ainda assim, os trabalhos que iam ser cogitados, a maior parte deles eram de estudantes da universidade. Então, é muito endógeno, né? Eu sinto falta, assim, desse movimento de cultura mesmo, feito na cidade. Espero que... Aqui, Dodi, você conversou com o Simões, e o Simões foi o primeiro coordenador do curso de licenciatura em Teatro e Arte e Educação da Universidade de Sorocaba, que formou muitas artistas que hoje têm coletivos, grupos e lecionam nas redes municipais e estaduais de ensino. Foi muito importante. Você me falou que a Federal aí do Sul da Bahia tem 7 anos, né? Eu acho que é um processo natural porque os artistas que estão se formando, eles, não entendi se você disse durante o processo enquanto alunos ainda da universidade, ou após essa relação com a universidade, não entendi exatamente, mas lembrando aqui agora, enquanto você falava da importância da Universidade de Sorocaba, foi assim um divisor de águas mesmo, produção cultural e na relação de ensino, aprendizagem nas escolas da rede municipal e estadual da região. A maioria ainda é estudante. Né?
Agora, eu acho que também essas nossas iniciativas, né? Porque, por exemplo, eu saí e fui para... Perdi a última palavra. Ainda não tem muitos. Mas esse movimento está começando já. Embora não tenha... São 7 anos. Embora não tenha muitos ex-alunos ainda, mas eu falo aqui pela região, assim, o quanto eu me reencontrei com artistas. E o que está fazendo? Tô dando aula na cidade tal, o outro tá dando aula na cidade tal, e fulano tá dando de aula na cidade tal, o outro tá na cidade tal, ou tem um grupo aqui, o outro tem um grupo. E tem uma coisa que foi interessante, foi um curso de licenciatura em teatro, arte e educação. E aí houve um encontro entre professoras, ainda na época com formação em educação artística, e artistas da cidade. E aí havia nessas turmas, mas na maioria das turmas, essa divisão, né, entre professores e artistas. E atualmente eu tenho percebido, cada vez mais, nós temos tido um número maior de artistas pesquisadores. Eu tenho percebido isso nas pessoas ao meu redor, nos amigos artistas ao meu redor, que estão cada vez mais nas universidades, em mestrados e doutorados, em pós. Enfim, acredito que com o tempo a Federal do Sul da Bahia vai proporcionar um impacto na produção artística aí da região. Axé, e que seja também para sua efemeridade, né? Eu gosto muito dessa atuação invisível, né? Quando a universidade ela é muito pesada, muito visível também, acaba centralizando, né, poder. Eu acho importante também ser multicêntrica. Mas é isso. Eu queria perguntar se mais alguém quer fazer perguntas, comentários, e se não tiver mais comentários, eu vou pedir para o Robson fazer as suas últimas considerações, e desde já agradecendo de novo, bem redundante, essa participação, que seja a primeira, e realmente, como você disse, né? Se não fosse a pandemia, quem sabe você estaria aqui presencial também, né? A minha consideração final é essa, de o quanto, por conta da pandemia, nós encontramos e reencontramos muitas pessoas das quais nós não teríamos encontrado e reencontrado. Essa conversa, por exemplo, aqui é fruto disso, dentre inúmeras outras que devem ter havido nas nossas vidas. Recentemente, um grupo aqui da cidade tinha um espetáculo de teatro, de circo-teatro, acabou virando um filme. Eu assisti o filme, lindíssimo. Falei, olha, esse filme só foi possível por conta da pandemia. Então, esse formato híbrido, em relação à realidade, a esse binarismo real-virtual, que para mim não existe. Para mim, o virtual só existe porque existe o real, enfim. E eu acho que isso vai perdurar. Então, que bom, para além de todo o peso da pandemia, a gente pode ter esse encontro, e pretendo estreitar relações, de repente, para as próximas edições com vocês. Inclusive, seu nome é um dos que foi cogitado para residência, para incubadora de estudos performativos, para as artistas orientadoras. Uma das artistas orientadoras da incubadora para a próxima edição. Então, talvez nos reencontraremos. Eba! Muito massa, tô amando todos esses convites, essas trocas, e lembramos que, então, sexta-feira da semana que vem, esperamos, né, talvez, enfim, seja outra data, mas aí no Instagram, se não, teremos na sexta, a minha participação com o Robson na residência artística, né, que ele está desenvolvendo no Centro Cultural da Universidade de São Paulo.
e também na SPCine, e vai ser muito massa também. Eu vou integrar com a outra turma, né, de curadoria de sexta. São 2 turmas de curadoria, uma de terça, outra de sexta. Aí eu vou emendar com a de sexta, então foi bom que as pessoas que vieram hoje, eu vou disponibilizar esse vídeo também para a turma de sexta, e a gente consegue ter o Robson nas 2 turmas, né? A de sexta a gente faz o diálogo lá. Então, eu vou ler aqui no chat, Dixon disse, axé, só agradecer, gratidão, James, é isso, achei muito massa, gratidão demais. E muito carinho, te agradeço novamente, Robson, vamos ficar com essas porteiras abertas e fazer o hibridismo da cultura virtual, do turismo real. Quem sabe não existe também fronteiras, né, entre cultura e turismo, que a gente tem esses processos, né? Baixa os binarismos todos, real e virtual, todos eles. Todos os outros também. Um beijo, então, para todo gente. mundo. Axé, obrigada, viu? A Irlane também tá agradecendo. Obrigado, Irlane. Boa noite. Obrigado, James. Obrigado, Davidson. E beijão, Dodge. Beijo. Até, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.